Salve, salve, galera! Suave na nave? Beleza? Prontos para a aula de hoje? Então vamos começar. Bem, galerinha, olha só, hoje eu escolhi falar um pouquinho da teoria dos conjuntos, tá? Dos conjuntos dos números naturais com vocês, tá? A gente vai estar, ao longo do tempo, vai estar colocando algumas questões, tá? De concurso militar para vocês. Só que hoje eu escolhi falar sobre a teoria, tá? Beleza? Vamos lá. Então tá. Primeira coisa para a gente saber dos conjuntos de números reais é determinar quem vem primeiro, tá? Então o primeiro conjunto ou subconjunto dos números reais que a gente estuda é o conjunto dos números naturais. Isso. O que são os números naturais? Os números naturais são os números inteiros e positivos. Ou seja, se eu tenho um número inteiro e positivo, ele é um número natural. Só que nesse conjunto a gente inclui também o número zero, tá? Então, o conjunto dos números naturais são os conjuntos que eu tenho uma medida unitária, tá? Que vai do zero até o infinito, tá? 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, esses são os números que pertencem ao conjunto de números naturais, tá? Eu tenho algumas notações que quando vem um nzinho aqui, tá? Ele quer todos os números naturais, incluindo o zero. Então, 0, 1, 2, 3 e vai embora, tá? Quando eu tenho esse símbolozinho aqui, este asterisco aqui, tá? Ele está dizendo que ele quer o conjunto dos números naturais não nulos. Então, só tem um número que faz ele ficar nulo, que é o zero, tá? Então, quando ele aparece asterisco, vai ser a mesma coisa que eu fiz em cima, só que eu vou excluir o número zero, que ele está querendo o quê? Números naturais não nulos. Ok? Então, revisando, números naturais são os números inteiros e positivos, tá? Beleza? Incluindo o zero. Vamos lá. Conjuntos dos números inteiros. Beleza. Então, anteriormente, a gente viu que a gente tem o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros e positivos, tá? O conjunto dos números inteiros, a gente está dizendo que são todos os números inteiros, tá? Incluindo os números negativos. Ok? Então, a gente só inclui isso, os números negativos. Beleza, algumas ressalvas que caem muito em concurso, tá? Podemos afirmar que o conjunto de números naturais está contido no conjunto de números inteiros? Sim, essa premissa é verdadeira, tá? Todos os números do conjunto dos números naturais está contido, tá dentro do conjunto de números inteiros, tá? E ao contrário, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto de números naturais? Esse não, tá? Eu tenho alguns números inteiros que estão dentro dos números naturais, mas não são todos, tá? Por exemplo, os números negativos. Os números negativos, inteiros e negativos, eles são sim números inteiros, mas não são números o quê? Naturais. Belezinha? Então, eu coloquei aqui o conceito de números opostos, tá? Tem um e o menos um. Então, aqui eu coloquei, ó, conjunto de números naturais está contido no conjunto de números inteiros. Beleza? Se eu trocar de posição, isso fica errado. Vamos lá. Então, lembra que eu falei para vocês do sinalzinho do asterisco aqui, ó? Então, ele quer todos os números inteiros, excluindo o quê? O zero. Ou seja, ele quer números inteiros não nulos. Tá? Beleza? Quando aparece sinalzinho de mais, ele está dizendo o quê? Que ele quer inteiros não negativos. Por que ele fala não negativos? Ah, Flávio, não era mais fácil falar números inteiros positivos? Sim, mas ali eu incluo zero, tá? Então, por isso que a gente fala inteiros não negativos, porque vai entrar todos os números positivos, inteiros positivos, incluindo o zero. Da mesma forma, quando eu tenho sinal de menos, aqui, ó, tá? Quando eu tenho sinal de menos, a gente chama de inteiros não positivos, tá? Por quê? Porque vai entrar todos os números que são inteiros e que não são positivos, tá? Ou seja, todos os números inteiros negativos, incluindo o zero. Ok? Belezinha?
Vamos lá. Agora a gente tem o conjunto dos números racionais, tá? Os números racionais são aqueles números que trazem pra gente o conceito de racionalização, tá? São números racionais, são números que a gente consegue fazer uma razão. Então aqui eu coloquei, ó, o conjunto de números racionais A, tá? A dividido por B, ou seja, a razão de A para B, tá? Onde A pertence ao conjunto de números inteiros e B pertence ao conjunto de números inteiros. Isso sempre vai me dar uma razão, tá? E aí a gente consegue definir. Por exemplo, 8 sobre 25. 8 25avos, tá? É um número racional. Menos 2. Menos 2. Ah, Flávio, você não falou que é um número inteiro? Sim, é um número inteiro que também é um número racional. Ok? Tá? Ou seja, premissa, a próxima premissa. O conjunto de números inteiros está contido ou pertence ao conjunto de números racionais? Sim, verdadeiro. E ao contrário? O contrário é falso. Tá? Beleza? Porque nem todos os números inteiros, ou melhor, todos os números inteiros são racionais, mas nem todos os números racionais são inteiros. Um exemplo disso é 8 25avos. Ele é um número racional, mas ele não é um número inteiro. Tá? O menos 2. O menos 2 é um número inteiro, tá? É um número racional e não é um número natural. Por quê? Porque ele é negativo. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. 1/3. 1/3 ele me deu uma dízima periódica. Essa dízima tem um período. Se ele tem um período, tá? Ele vai me dar o quê? 0,3333. Entramos numa dízima, tá? Então ele também é um número racional. Por quê? Porque essa dízima eu não consigo transformar ela em fração. Então beleza. Então ele tem o quê? 1/3 ou o número 0,3333 ele ou melhor, ele faz parte do conjunto de números racionais. Ok? Beleza? Então, 0,3333 é um número natural? Não, porque ele não é inteiro. Apesar de ser positivo, ele não é inteiro, então ele não faz parte dos números naturais. Ele faz parte do grupo, do conjunto de números inteiros? Não, também não. Tá? Beleza? Agora, ele faz parte do conjunto de números racionais? Sim. Aí ele faz parte. Belezinha? Tranquilo? E 0 sobre 10? Tá? 0 é um número nulo. Então 0 é um número natural, é um número inteiro e é um número racional. Belezinha? Tranquilo? Próximo. Então agora eu montei o esqueminha completo para vocês, tá? Então todos esses caras, tá? Mais um que eu vou falar agora mesmo, fazem parte do conjunto de números reais, tá? Ok? Então o conjunto de números reais é o conjunto de todos os números racionais com os irracionais, tá? Olha o esqueminha que eu montei aqui, olha só. Eu tenho um número natural aqui, que é 0, 1, 2, 3, tá? Esse cara aqui, ele está dentro do grupo de números inteiros. Por exemplo, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, está aqui no rosinha, ok? Agora, menos 3, menos 2, menos 1, está aqui no azul, tá? O 0, o 1, o 2 e o 3 no rosa, tá? Então eu tenho esse intervalo que alguns números negativos vão estar aqui no azul, os números nulo e positivo vão estar no rosa. Independente disso, todos estão dentro do conjunto de números inteiros, tá? E dentro do conjunto de números racionais, eu tenho números naturais, tenho números inteiros e os números racionais, tá? Que é diferente o que? Dos números irracionais, tá? Então, se eu tenho essa relação aqui, números reais, e retiro os números racionais, vão me sobrar o que? Os números irracionais, que são números que a gente não consegue ter uma racionalidade, tá? Por exemplo, o pi 3,1415, lá vai fumaça, tá? Então ele tem ele não tem um período na sua dízima, então ele não é um número racional, tá? Por exemplo, raiz de 2, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então raiz de 2, raiz de 3 são o que?
São números irracionais. São números que eu não tenho nenhum tipo de racionalidade dentro deles, tá? Então, montei um esqueminha aqui para vocês. Olha, conjunto de números naturais está contido no conjunto de números inteiros, que está contido no conjunto de números racionais, que está contido no conjunto de números reais, tá? Assim como os números irracionais estão contidos no conjunto de números reais, tá? Como é que eu acho o conjunto de números irracionais? É só a gente fazer essa relação, ó. Tudo que é real menos tudo que é racional vai ser igual o izinho, que eu esqueci de colocar aqui, tá? O izinho, que é o que o izinho? Isso aí, é o conjunto de números irracionais. Ok? Beleza? Então essa foi nossa teoria de hoje, tá? Então qualquer dúvida vocês podem postar lá um comentário lá no ambiente virtual de vocês, que aí pode até estar me dando alguma ideia para trazer novos vídeos, tá? Ou eu posso tirar alguma dúvida de bate-pronto lá para vocês. Belezinha? Então devemos parar o vírus, não o conhecimento, principalmente vocês que já estão focados já na carreira militar. Ok? Então, grande abraço no coração, até a próxima e fiquem com Deus. Valeu? Fui!